Oi, pessoal, e aí, como é que vocês estão? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Luiz Fernando e esse aqui é o canal Papo de Vendedor, onde a gente fala um pouquinho mais sobre a rotina de quem trabalha no varejo. O conteúdo que eu trouxe para vocês hoje são os 10 tipos mais comuns de vendedor que nós encontramos em loja. Bom, sem mais delongas, vamos lá para o primeiro, que é o vendedor persuasivo e incansável. É aquele cara ou aquela vendedora que não perde uma venda sequer. O cliente entra na loja, ele tem que sair com uma sacolinha comprando qualquer produto que seja. Isso é bom, né? A taxa de conversão desse vendedor ela acaba sendo mais alta. Em contrapartida, ele pode gerar durante o atendimento certo desconforto por ficar muito em cima do cliente. Acho que todo mundo conhece, eu já vivi uma experiência parecida com aquela pessoa que não desiste nunca, que faz de tudo para que você compre, adquira um produto ali da loja. O segundo é o vendedor invisível. Ele tem por característica não atender muito bem o cliente, no sentido de prestar suporte, esclarecer dúvidas e trazer ali opções para ele. Ele, no máximo, aborda o cliente e depois ele simplesmente desaparece. Pode causar em alguns momentos aí para o cliente um certo desinteresse pela venda, pelo atendimento em si. O terceiro caso seria o especialista em estilo. Eu já trabalhei na loja Cavaleira, tinha um colega que ele era muito bom, é ainda com certeza. É, perfeito para poder atender aquele cliente que está com dúvidas do que levar, quer comprar apenas uma peça e o vendedor acaba montando um look completo para ele. Isso, consequentemente, ajuda no PA dele, levanta o ticket médio e muito frequentemente fideliza o cliente, porque é uma pessoa que entende e conhece muito de moda. O lado negativo desse vendedor é que ele pode ignorar um pouco o gosto do cliente, ou seja, o cliente tem ali suas preferências e ele acaba querendo impor o ponto de vista dele. Então tem que ter ali uma abordagem sutil, tem que entender, ter o feeling para saber se o cliente deu essa abertura para ele para poder entrar com tudo na venda. O quarto estilo de vendedor é o amigão. O amigão é aquele que cria uma conexão emocional com esse cliente e acaba, muitas das vezes, fidelizando. Eu me identifico um pouco com esse perfil de vendedor, sempre procurei deixar o cliente bastante à vontade, mas sem perder ele de vista, né? Se deixar, esperar os momentos certos para poder fazer a minha abordagem, apresentar os produtos, esclarecer dúvidas e até mesmo apresentar a loja quando é um cliente que ainda não a conhece. Um possível defeito às vezes perde o foco na venda com conversas paralelas. Como eu mencionei, às vezes a conversa está boa, mas o vendedor tem que ter no radar que ali ele está fazendo um atendimento. Então, não pode perder o foco, porque o cliente muitas das vezes acaba virando uma conversa, ele acaba não se interessando pelo produto e ele vai embora. Então, tem que ter ali o famoso equilíbrio para poder fazer a venda acontecer. O quinto tipo de vendedor é o pressurizador de venda. Esse é aquele vendedor que não pode ver uma peça parada no estoque, é só você designar para ele que ele vai fazer a venda até acabar de todos os produtos. Lembro de um vendedor que trabalhou na loja do Santos, onde eu era gerente, e ele tinha a camisa de jogo, que era uma camisa muito mais justa, ficava colada, tinha uns furinhos também aqui na região da costela, e a gente tinha uma certa dificuldade de vender esse produto. E a gente, consequentemente, tinha bastante dele no estoque. Esse cara, ele era o profissional. Cada, por dia, pelo menos, ele vendia umas 4, 5. Não tinha cliente perdido. Ele pegava o cara, sabia falar do produto, tinha os tamanhos disponíveis e, consequentemente, fazia a venda. Não só fazia a venda da camisa, mas também personalizava ela toda. O cara levava os patrocínios, colocava nome, colocava número. Era fantástico. O possível defeito desse vendedor é que a estratégia fica óbvia, pode minar a confiança do cliente. Bom, como eu estou falando aqui para vocês, a gente tinha um produto que estava com um certo volume no estoque e a gente precisava desaguar ele, fazer ele vender. E então, ou seja, para todo cliente, ele já tinha uma estratégia que às vezes podia ficar um pouco manjada. Então, se o cliente tivesse um pouquinho mais atento, ele notaria que o vendedor está vendendo a peça que ele quer e não a peça que o cliente está procurando. O vendedor número 6 é o vendedor desinteressado. Não incomoda. Ideal para quem odeia abordagens. Ele é muito parecido com um vendedor invisível. Então, esse tipo de abordagem, que é uma não abordagem, deixa o cliente totalmente
à vontade, você fica muito refém de, obviamente, fazer a venda. Uma vez que o mercado é muito competitivo, as lojas oferecem um produto muito semelhante, um atendimento às vezes muito parecido, né, um layout de loja muito parecido, você acaba perdendo muitos clientes, então a conversão desse tipo de vendedor, ela consequentemente acaba sendo mais baixa. O cliente só vai comprar se ele realmente querer e gostar daquela peça por si só. O vendedor número 7 é o exagerado nos elogios. Eu acho que esse aqui a gente encontra demais nas lojas que a gente visita, que a gente vai comprar o nosso produto. E aqui tem um grande problema. Você acaba de experimentar a peça, quando você sai do provador, o cara já está ali com uma lista de elogio para fazer. Que ficou bom, que ficou na moda, que o caimento ficou perfeito, que a cor é linda, que vai combinar com tudo, sem antes mesmo esperar a percepção do cliente, do que ele achou da peça. Então sempre é muito importante ali quando o cliente sair, uma pergunta simples e básica, e aí, o que você achou? Como que você está se sentindo com a peça no corpo? Seja uma camiseta, seja uma calça, seja um tênis, enfim. Que ele estiver experimentando ali, é importante saber o que o cliente achou antes de falar a respeito do produto ou pensar num plano B, para poder não perder aquela venda. Tanto que o defeito dele aqui, ó, perde a credibilidade quando o elogio é genérico demais. Então tem essa questão de fazer um elogio que é muito abstrato. Então o cliente que estiver também um pouco mais atento vai entender que aquele elogio pode ser para qualquer situação, pode ser para qualquer cliente que não leve em consideração como a peça ficou nele, mas também, como eu mencionei anteriormente, não ouvir ali qual foi a percepção inicial desse cliente. O vendedor número 8 é o vendedor de provador. É o cara que aumenta o ticket médio com o cliente uma vez que ele entra no provador. Já trabalhei numa loja assim, a primeira loja, inclusive, que já tem aqui vídeo no canal, que é era uma loja apenas de jeans. A gente tinha por estratégia, quando o cliente não queria experimentar muitos modelos, quando a gente apresentava após pegar do estoque, a estratégia era fazer com que ele experimentasse pelo menos uma calça. Uma vez que ele entra no provador, minimamente a gente tinha que fazer com que ele experimentasse pelo menos 2 ou 3 peças. Já realmente, porque ali ele já cedeu uma certa confiança em querer experimentar o produto, só que como ele está com apenas uma peça, a probabilidade de você vender é de apenas uma peça. Dificilmente, raríssimas vezes, o cara vai sair do provador ou a cliente vai sair do provador e vai falar assim, olha, eu quero mais 2, 3 nesse mesmo corte aqui, pode variar a marca, pode variar o modelo, só quero essa calça 40, por exemplo. Então, o cara acaba fazendo o trabalho dele uma vez que o cliente entra no provador e ele consegue ali ter essa troca, ter essa proximidade para fazer com que o cliente experimente mais peças. Qual que é o defeito? Ele pode irritar com a sua insistência. Então, o cliente às vezes está com pressa, ou às vezes o cliente já sacou que o vendedor não está nem ouvindo, porque tem sim um vendedor que não está nem te ouvindo, e ele está só jogando peça por cima da porta do provador. O risco dele perder a venda é muito alto. O 9 é o metódico. Ele garante que nenhum benefício da loja, cartão, promoção, seja esquecido. Então, o cliente que está ali para comprar uma peça, às vezes está tendo uma conversa bacana, chega em alguns momentos o vendedor parece um robô falando: ah, mas e o cartão da loja, se você fizer, você vai ganhar tantos por cento de desconto, vai ganhar cashback, você tem que aproveitar. Parece até aquela divulgação das lojas de magazine, onde um robô fica falando quais são as promoções da semana, as promoções de campanha que estão vigorando. Então, é interessante, ó, porque o próprio defeito desse tipo de vendedor soa robótico e pouco autêntico. Então, o cara pode, né, o vendedor ou a vendedora pode apresentar para o cliente, na verdade ele deve apresentar para o cliente quais são os benefícios que a loja está oferecendo naquele momento, mas dentro da conversa que está rolando, sem destoar muito do assunto que estava sendo tratado. O 10º vendedor é o vendedor que virou cliente. Ele inspira confiança a usar os produtos que vende. E aqui eu consigo falar aqui de todas as lojas que eu trabalhei, eu acabei me tornando um vendedor que eu utilizava muito das peças da loja, por entender que a qualidade era muito boa, por entender que era um produto que valia a pena. Então, na própria loja de jeans que eu trabalhei, fiz aquisição de algumas calças trabalhando lá. Trabalhando na Cavaleira, a gente ganhava um uniforme, mas para além de ter ganho as peças,
A gente gostava muito, as calças eram muito boas, eu digo eram porque faz muitos anos e não visitei mais a loja desde então. As camisetas eram muito divertidas, icônicas, as camisetas da Cavaleira, tinha muita crítica, tinha muita sátira. Na Lacoste, a qualidade da Polo, ela é imbatível, é um produto de top de linha, uma qualidade ímpar. E trago também a Calvin Klein, ótimos jeans, ótimo underwear, né? A cueca deles é muito boa. E as camisetas também têm uma malha muito confortável, sem falar que são sempre dentro do que está mais em alta na moda hoje em dia. E também a loja do Santos. Aí não tem muito o que falar, porque, como eu já falei no primeiro vídeo do canal, eu sou torcedor santista, então a gente acabava, já era, né? Mas acabava sendo ainda mais um embaixador da marca. Bom, e aí, o que, que você achou? Com qual ou quais desses tipos de vendedor que você se identificou? Lembrando, muito importante, cada um tem suas qualidades, cada um tem os seus defeitos. O que, que é importante entender? O vendedor ele tem que ser um camaleão, ele tem que se adaptar com base no perfil do seu cliente. Então, o cliente entrou na loja, fazer aquela leitura importante, e não é uma leitura apenas visual, a comunicação ela é muito importante para entender. Então, você vai atender o cliente que não quer ser atendido, então você tem que dar um espaço para ele, deixar ele à vontade, ao mesmo tempo não pode perdê-lo de vista. É importante às vezes fazer uma apresentação da loja, mesmo que ele ali queira ficar um pouco mais à vontade, um pouco mais sozinho. Entender qual que é o momento de você apresentar mais produtos, tem o momento certo, tem o tempo certo para isso. Eu tenho um treinamento onde a gente aborda com mais profundidade esse tema. E também a parte de quando a gente chega no caixa, né, uma das partes finais do atendimento, para apresentar os benefícios, o que, que a loja oferece, além do que você já havia apresentado dentro dos produtos que você ofereceu para esse cliente. E aí, o que, que você achou? Gostou desse conteúdo? Espero trazer mais nesse sentido, trazer comparações, trazer um pouco do meu ponto de vista, trazer um pouco do que a gente encontra hoje na internet, porque o material ele é muito fácil de você ter em mãos e o importante mesmo é a discussão que isso traz e tentar identificar, descobrir ali qual que é o perfil da sua equipe, qual que é o perfil do seu vendedor, qual é o perfil do seu melhor vendedor, aquele que fatura mais, qual que é o perfil daquele que fatura menos, para conseguir desenvolver estratégias para todo mundo estar dentro do mesmo resultado. Beleza? Muito obrigado se você gostou desse canal, se você gostou desse vídeo, chegou até aqui. Curte, compartilha, comenta aqui se você tem alguma informação de experiência que você tenha vivido em loja, uma vez que você como cliente também passa para poder conhecer e às vezes tem aquele tipo de vendedor que te incomoda, ou se você trabalha no meio, também qual que é o tipo de vendedor que está mais dentro do seu perfil. Beleza? Obrigado aí e até a próxima. Valeu!